Eu admiro muito a pessoa do Cristiano Ronaldo. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conversei, mas com tranquilidade. Ele fala com você sobre geopolítica, comportamento, hábito, sobre o esporte, sobre a necessidade de treinamento. O que a Roberta tem de tão especial? Tudo, do fio de cabelo até o dedão da unha do pé. Ela, cara, você sabe que eu me pergunto isso várias vezes, né? E eu acho que ela, em primeiro lugar, foi a primeira mulher que me apaixonei. Em segundo lugar, ela foi uma mulher que ela compartilhou comigo o crescimento pessoal dela. E isso você precisa de muita confiança. A quem você vai entregar as suas dificuldades, as suas dores. E num tipo de relação que eu me propus a ter, porque é a pessoa que eu queria dividir a minha vida com ela. Eu não queria dividir minha casa, eu não queria dividir meu carro, eu não queria fazer filho. Eu queria dividir minha vida. Eu queria chegar pra ela e falar assim, ó, eu e você e o resto do mundo. E se precisar ser contra o resto do mundo, eu vou ficar na tua frente todas as vezes, desde que você esteja comigo. E quando a gente, sei lá, eu acho que quando isso foi entendido, compreendido e isso não é um trato, sabe, que a gente fez, a gente sentou um dia e falou, olha, vamos, né, ficar junto pra sempre, tocar o sininho e ser feliz pra sempre. Não, a gente aceitou que a gente podia ser triste pra sempre também. E nem sempre a vida é feliz. A verdade é que os momentos de felicidade, eles são raros e a gente tem que criar. A vida é dura, a vida é feia, a vida bate na gente e às vezes a gente precisa que a pessoa que está do nosso lado, ela principalmente nos acolha. E eu acho que sempre eu e ela estivemos prontos para acolher um ao outro. E na nossa relação, a gente foi muito pouco juiz e sempre advogado de defesa. E que eu acho que é uma coisa fundamental quando você fala relação de homem e mulher, porque às vezes eu vejo o cara, sabe, reclamando da mulher. Ah, é porque minha mulher é assim, assim, assim. Cara, mas você casou com uma mulher. Parabéns, né? Você tem um relacionamento e é com uma mulher. Às vezes a mulher reclama do marido. Ah, porque o meu marido é assim. Tudo bem, você casou com um homem. Você queria que ele pensasse igual a você, né? Mas você tinha que casar com você mesma, né? E provavelmente nem você ia suportar, porque você monta suas playlists de música e você mesmo não escuta aquilo que você não quer. Então, quer dizer, nem concordar com você concorda o tempo inteiro. E pra mim, a nossa relação é assim. Nós não somos juízes um do outro, nós somos advogados um do outro. A gente defende um ao outro com unhas e dentes. E eu acho que isso é uma das coisas que mais tem valor em relação para a sociedade. Do seu casamento para dentro da sua casa é o acolhimento, é a cumplicidade e é a coragem de você conseguir admitir que não é perfeito e quer crescer e quer melhorar. A maioria das vezes, o que a gente quer mostrar para as pessoas que estão com a gente? Que a gente é o melhor, que a gente pode ser melhor, ou que a gente, né, sempre tem uma solução para aquele problema. Só que talvez, né, o segredo da nossa felicidade é que para um e para o outro, a gente sempre dividiu, além das alegrias, a gente viveu as alegrias, mas a gente dividiu as dificuldades. Isso é muito difícil, sabe? Nos relacionamentos em geral, né, é uma coisa que eu vivi com ela. E, cara, eu sou fascinado por ela. Eu olho para ela, eu sinto felicidade genuína, né? E isso para mim é em qualquer situação. Às vezes no meio da briga eu começo a dar risada, porque eu não consigo, eu olho pra ela, eu fico feliz, aí como é que você vai brigar com a pessoa que te faz ficar feliz? Hoje, o que se controla o ego? Tomando porrada, Ferri. Muita porrada. Eu tomei muita porrada e tomo muita porrada. Mas eu acho que o ego, ele caminha num sentido diferente da inteligência. Eu tenho um pai maravilhoso. Meu pai é um sujeito... Meu pai é um lorde, né? Até a família da minha mãe falava isso. Teu pai é um lorde. E ele sempre me mostrou com condições factuais, ele nunca precisou falar, nunca falou, né? Mas ele me mostrou o quanto a via da ignorância ela se aproxima à via da arrogância. O ego, se ele te domina, ele te fracassa, porque você toma más decisões, porque você não toma decisões e porque você confia que você vai ser capaz de fazer coisas que na verdade você não tem habilidade ou competência para fazer. É isso que é o ego. Quando eu decidi que eu ia, sei lá, eu ia construir alguma coisa boa com a minha vida, né, e eu ia dividir alguma coisa com as pessoas, porque a gente não pode dividir a nossa vida inteira. Então eu precisava ter, isso daqui eu divido com as pessoas, o resto é meu, tá? A primeira coisa que eu fui foi enfiar o ego debaixo de um chinelo e seguir adiante, tá? Agora, o que é difícil você perceber hoje na rede social? As pessoas, elas acham que ego é passividade. Então, é muito comum você ver ofensas na internet, é curioso isso, a pessoa ela quer te ofender e quer que você valide isso, quer que você aceite isso, como se a opinião dela ela fosse absolutamente a verdade, né? Na verdade, isso é ego.
Porque quando uma pessoa te ofende, na verdade, e o problema real é sobre ela. Ela tá te falando qual é o problema dela. Não tá te falando do seu problema. E como eu via isso muito nitidamente, eu falei, cara, sabe, isso é uma coisa que tem que manter sob controle. Você não pode querer saber mais do que você sabe. Na medicina, se você tem um ego grande, você mata a gente. Isso é uma coisa tão objetiva e tão certa que acaba fazendo parte daquilo que é a sua rotina. A medicina, Ferri, ou pelo menos o curso de medicina que eu fiz, ele era extremamente... ele fazia a gente desenvolver humildade. Ele fazia você, cara, a residência, por exemplo, pô, você trabalhar sem dormir, você trabalhar sem comer, né? A coisa busca o seu limite para você, né, ser capaz de fazer aquilo. E você quer saber, tá certo, você é médico 100% do tempo. Imagina que você mora num prédio, sabem que você é médico, alguém passa mal, te chama, eu só posso depois das 7 da manhã. Cara, a profissão de médico é quase uma profissão de mãe, assim, porque você não tem hora para ser chamado, a pessoa não vai perguntar aquilo que você mais sabe, você tem que estar pronto. Cara, acho que toda viagem internacional que eu fiz de voo longo, né, alguém passou mal e chamava um médico e sabe, a gente ia lá atendi condições malucas. Eu tava na praia de férias, né, tirei um final de semana, fui com as crianças pra praia, com a Roberta, e de repente, cara, um querido do menino chegou e falou, pô, eu sou teu fã, vou tirar uma foto. Tirei uma foto, pô, valeu, tamo aqui, tará. Deu 5 minutos, deu uma ventania, voou o guarda-sol dele e ele foi tentar pegar. Deslocou o ombro dele, saiu do lugar. E eu olhei, quando eu vi, ele voltou pra mim assim, olhou, ele tava branco. Cara, na hora eu fui até ele. Deita, vamos resolver. Cara, que dor, não sei. E cara, quem nunca teve... A primeira vez que você tem uma luxação, que a articulação ela sai do lugar, é um negócio assustador. A pessoa não entende o que tá acontecendo, sente uma dor maluca e quando olha pro lado, o ombro não tá no lugar. Sabe? Tá deformado. Né? E o que é você tá pronto? É você tá pronto para atender a pessoa e resolver o problema, que são coisas diferentes, não é a mesma coisa. Né? Você pode até atender a pessoa, mas se você não souber resolver o problema é outra coisa. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer e sabe, a Roberta olhou para mim e falou assim, é bom você ser pronto, né? Eu falei, não, não é que é bom, é que é necessário, a gente tá em outro patamar de coisa. E quando você tem um ego inflado, meu amigo, você nunca tá pronto, você sempre tá suscetível. Eu já tenho problema demais na minha vida, eu não posso ter fraqueza. E ela é uma que eu consigo descartar, então é a primeira que vai embora. O que tu acha que é mais atraente, o poder ou o dinheiro? Pergunta difícil, porque eu nunca tive nenhum dos dois, sabe, Fé? Eu não sei... Tu tem dinheiro e tu é influente. Cara, mas eu nunca usei isso pra ter alguma coisa que eu não merecia. Eu tenho dinheiro, mas eu não gasto dinheiro. Né? O que eu ensino pras minhas filhas é que eu não sou rico, eu trabalho. Então eu possuo o dinheiro, ele não me possui. Eu tenho influência, mas eu não uso. Eu não pago nada com arroba. Todo serviço eu faço questão de pagar e eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que você fica... O poder, em certa forma, ele te escraviza. O poder, para ele ser exercido em algum momento, quando você vai ser tentado a fazer alguma coisa que está além daquilo que é a sua possibilidade. Cara, é tão bom você ser um desconhecido. É tão bom você chegar num lugar e só gente que gosta de você vir te cumprimentar. É tão bom você receber determinadas mensagens ou ver as pessoas se posicionando, às vezes por ataques que você recebe, e que se você exercesse seu poder, você não poderia ter isso. Ah, quem é que é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu? Pessoalmente. Não pode ser família, não vem com não teu pode pai. Ser família? Não vem com teu pai. Tá bom, se não pode ser família... Ele já vinha com a resposta do pai dele. Cara, senão... uma coisa eu posso me gabar, eu sou cercado de pessoas muito inteligentes, né? E é uma situação que eu me coloco porque se você é o melhor numa roda, você tá na roda errada, meu amigo, você tem que ir para um lugar onde você é o piorzinho para você aprender o máximo possível. Mas eu admiro muito a pessoa do Cristiano Ronaldo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conversei, mas com tranquilidade. Ele fala com você sobre geopolítica, comportamento, hábito, sobre o esporte, sobre a necessidade de treinamento. É um cara fantástico, assim. Ele é mais do que admirável. Se você acha que ele é um esportista fantástico, se você conhecer ele pessoalmente, eu te garanto, você vai falar que o que ele tem hoje é pouco pro que ele merece. Do que tu te arrepende? O que eu me arrependo? Eu não me arrependo de nada, Fê. Absolutamente nada. Todas as dores, as delícias de ser quem eu sou foram construídas a partir de tudo que eu passei na minha vida. Então, eu não voltaria para trás e falaria qualquer coisa para mim, senão eu deixaria de ser quem eu sou. Define um bom amigo.
Bom amigo. Pior que eu tenho tantos, cara. Mas acho que o bom amigo é aquele que fala pra você o que você precisa ouvir, com gentileza. Ele faz aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não queira. Ele te ouve quando você não quer falar. Ele fala quando você não quer ouvir. E ele te suporta, quando nem mesmo você te aguenta.